Olá, seja bem-vinda, psicóloga, ao programa Psicóloga nas Empresas. Aqui eu te ensino a faturar 15 mil por mês, trabalhando com consultoria para as empresas. Eu sou Ana Silvia, sou psicóloga, mentora e consultora organizacional, e o tema de hoje será 3 ações para o sucesso na consultoria, ok? Então, vamos lá conversar sobre esse tema, que é um tema bastante importante, que eu acredito que vai te ajudar se você já trabalha com consultoria, ou se você pretende trabalhar com consultoria, ou se você está conhecendo o tema para avaliar se vai trabalhar ou não com consultoria, ok? Antes, eu quero te convidar para a Jornada da Psicóloga Consultora, que é um evento 100% online, gratuito, em que em 3 aulas eu estou te ensinando, eu digo te ensinando porque ele já está no ar, a faturar 15 mil por mês, dando consultoria para empresas. A primeira aula já foi ao ar segunda-feira, hoje nós colocamos no ar a segunda aula, a aula 2, e na sexta irá para o ar a aula 3. Só que as aulas vão ficar no ar por tempo determinado. Então, se você tem interesse, corre lá, assiste, se inscreva aqui no Piscinas Empresas, o link está na bio. Se você está no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, na postagem desse webinário, tem também o link para você poder se inscrever. E aí você já pode assistir as aulas, né, que já estão lá liberadas, no horário que for melhor para você, da forma que for melhor para você, mas, como eu disse, elas ficarão no ar por tempo determinado. Então, corre lá, e tem também um concurso, onde eu vou sortear 1 hora de mentoria comigo, para falar sobre consultoria, mentoria online, e lá tem mais informações como que você pode participar desse sorteio, ok? É um concurso que depois vai ter um sorteio. Então, vamos conversar sobre 3 ações para o sucesso na consultoria. Por que é importante a gente falar desse tema? Porque muitas vezes algumas colegas têm o interesse em trabalhar na consultoria, inicia o trabalho na consultoria, mas não se prepara para ser consultora. E aí algumas colegas até dizem, né? Mas eu sou psicóloga, eu fiz graduação, por que eu tenho que fazer uma preparação para ser consultora? Porque são papéis diferentes. Quando nós fazemos a graduação em psicologia, nós temos sim um conhecimento, a maioria, né, das universidades, faculdades, tem cadeiras, matéria, né, de psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Algumas não dão tanta ênfase nessas disciplinas, mas de um modo geral tem, né? E aí, estudando, tendo conhecimento teórico, excelente, né? Você já tem essa clareza das diferenças de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, quais são as ações, né, as atividades que podem ser desenvolvidas em psicologia organizacional, em psicologia do trabalho. Então, eu penso que a graduação ela é extremamente importante e vai nos dar um diferencial, sim, mas não é tudo. É um papel específico que você vai desempenhar, que é de consultora. E veja, tanto que é um papel específico que várias profissões, várias profissionais, né, de diferentes graduações podem exercer esse papel. Diferente, né, de quando nós, enquanto psicólogas, vamos fazer por exemplo, um laudo psicológico, né? Laudo psicológico só nós psicólogas que podemos fazer. Então, consultora
ou consultor, mas aqui eu falo com você, né, psicóloga, então eu vou falar no feminino. Consultora é um papel específico, é uma atividade específica e que vários profissionais podem desempenhar. Por isso que você precisa, primeiro de tudo, né, eu acho que é uma das ações bem importante quando você começa a trabalhar com consultoria ou pretende trabalhar com consultoria, é ter essa clareza, assim, qual é o papel de uma consultora? E veja, psicóloga, tem coisas que não dá para você, como que eu posso dizer, negligenciar, não dá para você deixar de lado, achar que isso não é importante. Por quê? Se você trabalha na área organizacional e vai migrar para a área de consultoria, que foi o que eu fiz, né, há 21 anos atrás, aí que você tem que tomar mais cuidado e ter mais clareza sobre o que é esse papel como consultora. Por quê? Porque você pode ficar de uma forma equivocada, né? Entendendo que se você era gestora ou se você era uma business partner, que daí é só você fazer a mesma coisa que você fazia lá na consultoria, e não é. Porque na consultoria, o nosso papel não é de decisão, o nosso papel é de influenciar, né? A consultoria vem de consultare, que tem a ver com aconselhar, né? A palavra consultare do latim, ela significa aconselhar. Então, o nosso papel é de dar informações, de orientar, de procurar influenciar para a melhor decisão que deve ser tomada. Mas quem toma a decisão não somos nós. E às vezes até nós ficamos, eu pelo menos já passei por isso, eu já fiquei frustrada com algumas decisões que a empresa cliente tomou, que não era aquela que eu acreditava que seria melhor, né, no meu ponto de vista. E eu tive que lidar com a minha frustração, que aí é um problema meu, não é um problema da empresa, né? Então, começa por aí, né? Ter essa clareza, assim, o que é ser consultora, né? O que é esse papel como consultora? Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as atividades? E todo papel, estou falando de papel social, né? Todo papel social, ele estabelece limites na tua atuação, né? Então, até onde você vai poder atuar, você vai poder exercer esse papel, até onde você não tem uma liberdade para poder exercer esse papel, né? Você tem uma restrição. Esses limites são importantes, né? Os limites são importantes em toda a relação e na área profissional, principalmente. Também é importante que nesse papel, né, o que é um papel? A gente está falando do papel, além dos limites, que você tenha clareza também, né, de quais são as suas responsabilidades, como que você estabelece também os relacionamentos nesse papel. Eu penso, e nesses 21 anos, e quando eu era gestora de RH também, eu tinha esse cuidado quando eu contratava uma consultoria. Eu entendo que precisamos ter um cuidado quando a gente é consultora nas relações que nós estabelecemos com as pessoas da empresa cliente, de manter um distanciamento necessário para a gente poder realmente fazer um trabalho sem um viés tendencioso, sem você deixar que vínculos afetivos mais próximos, de mais intimidade, possa interferir no teu trabalho, no desenvolvimento do teu trabalho. Por mais que você
tome esse cuidado, né, assim, por mais que você fale, não, mas eu sei disso, né, racionalmente, eu faço processo de psicoterapia, eu faço análise, enfim, ótimo, ótimo, se cuidar é extremamente necessário, né, mas você tendo esse cuidado, né, do limite dessas relações psicoafetivas, de ter clareza que são relações profissionais, não são relações de amizade, né, enquanto são clientes, vai te proteger, tenha certeza disso. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que ser indiferente em relação ao cliente, que tenha que ser fria, calculista, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo desse distanciamento necessário para uma relação que é uma relação profissional e que você precisa, ao máximo, buscar uma imparcialidade. A gente sabe que imparcialidade não existe, né? Na pesquisa qualitativa a gente estuda tanto isso, né, essa questão, mas na medida do possível de você procurar ter uma imparcialidade, né? Não ser tendencioso, tendenciosa nas sugestões, no teu olhar. Então, esse papel também implica nisso, né? Nessa questão das relações que você vai estar estabelecendo ali com a empresa cliente. Eu penso que o papel também ele implica numa responsabilidade que é de cunho ético, né? Deixa eu ver como que eu posso abordar isso aqui, que é bem delicado, né? Eu vou dar um exemplo que apareceu na minha pesquisa do mestrado. Eu já comentei algumas vezes que a minha pesquisa do mestrado foi com consultoras organizacionais. E com consultoras organizacionais, 90% eram psicólogas. E aí teve um relato de uma psicóloga que ela disse assim, ela era consultora, e ela falou assim, não, às vezes teve uma situação que a diretora de uma empresa X, uma empresa grande, que ela fazia vários serviços nessa empresa, prestava vários serviços, né, como consultora, que a diretora parou ela no corredor e perguntou sobre uma determinada pessoa que estava participando de um programa de desenvolvimento de liderança, acho que ela estava coordenando. E ela foi dando as informações para a diretora. Veja, isso é uma linha tão tênue, sabe, quando a gente trabalha com organizações, que a gente precisa ficar muito atenta nesse papel. Porque se você tem informações daquele profissional no grupo, né, e no grupo, quando a gente trabalha com grupos, a gente faz um contrato de sigilo, né, um contrato psicológico, tudo isso é fundamental, né, quando você trabalha com grupos. E aí, quando uma diretora e mesmo que você não faça esse contrato, eu entendo que é um compromisso teu, né, nosso, do código de ética nosso. Aí, quando de repente uma diretora pergunta isso, é bem delicado, dependendo da informação que você vai passar. E aí que fica um cuidado no sentido de ter clareza, assim, o que você vai levar de informações desse grupo e o que você não vai levar de informações desse grupo. Eu entendo que você pode levar de informações e você deixa isso claro para o grupo, né, quando você trabalha com grupos de desenvolvimento, de treinamento, que se você for levar informações para a empresa, você leva sobre o funcionamento do grupo, sobre a cultura do grupo, sobre o clima, enfim. Mas você não fala de pessoas, você não vai nominar, você não vai falar individualmente, porque a Maria é X, o José é Y, enfim. Isso é um cuidado muito importante que nós temos que ter. Porque, além do aspecto ético, que para mim é o primeiro
aspecto que teria, você compromete o vínculo de confiança que aqueles profissionais depositaram em você. E uma vez perdida a confiança, a gente sabe que confiança é uma coisa que a gente só perde, né? Não tem essa de estou ganhando confiança, eu tenho a confiança. A gente só perde confiança, né? As pessoas confiam até o ponto de deixar de confiar e depois é muito difícil resgatar um vínculo, uma relação onde houve uma quebra de confiança. Eu acho que você já deve ter tido algumas experiências assim. Eu já tive, não muitas, mas tive algumas que eu preferi me afastar do que entrar no mérito da questão. Eu achei que era melhor me afastar e não perder tempo, né, com a pessoa e, enfim, com a situação. Então, eu penso que isso é muito importante. Então, a gente está falando aqui de 3 ações, né, para você ter sucesso na consultoria. Então, como aqui, né, nessa conversa nossa, nesse espaço, o meu propósito é ensinar você a faturar 15 mil reais trabalhando com consultoria para empresas, dando consultoria para empresas, para que você possa atingir esse objetivo, tem alguns cuidados que você precisa tomar. Veja, uma carreira, ela não se sustenta, né? Por exemplo, a minha, 21 anos, 35 anos, o mês que vem vai fazer que eu me formei em psicologia, não vai se sustentar se você não tiver alguns cuidados, se você não tiver um alicerce que te ajude a sustentar essa carreira, né? E eu penso que essas 3 ações que a gente está conversando aqui hoje, elas são fundamentais, né? E voltando um pouquinho, né, essa questão do meu propósito aqui, do meu objetivo, né, de te ensinar a faturar 15 mil por mês trabalhando com empresas. Eu já ouvi um comentário uma vez assim, mas isso é papo de internet, né, é mais uma aí, né. Primeiro, se você assistir às aulas da jornada da psicóloga consultora, tanto na aula 1, que foi ao ar na segunda, quanto a aula 2, que foi no ar hoje, eu te provo que é possível. Eu mostro o meu faturamento para você. Eu mostro o print das minhas notas fiscais. Não é nem o print, é a imagem, né? Porque aqui em Curitiba o sistema de nota fiscal é eletrônico, então a imagem da nota fiscal. E qual foi o meu faturamento mensal nos últimos 6 meses? Porque eu não trabalhei janeiro, então de fevereiro a julho, qual foi o meu faturamento? E a média do meu faturamento mensal. E com isso você vai ver que é possível sim, é possível até ganhar mais do que isso. É que eu, pessoalmente, eu me envolvo com outros projetos, eu estou envolvido com outros projetos que não é só consultoria, mas se eu focasse só na consultoria, com certeza esse faturamento seria até superior do que o que eu mostro lá na aula. Mas voltando aqui para a nossa conversa, por isso, se é esse o propósito meu é esse, se você quer atingir esse objetivo, você precisa começar a construir, né, esses alicerces, esses pilares, vamos dizer assim, né, para sustentar essa carreira agora. É agora, não é amanhã depois. Né? É uma construção e não é mágico. Tudo bem, você pode até fechar um contrato amanhã, super alto, tal, mas e depois para sustentar isso? Aí é uma outra história, né? Aí você vai precisar ter metodologias para fazer as intervenções, você vai precisar ter clareza do teu papel, mas também clareza das diferenças dos tipos de intervenções, de como que se faz um diagnóstico, enfim, tem várias questões aí que você vai precisar, né, cuidar não só da competência técnica, mas também de outras competências. Uma outra ação que eu considero bem importante também, né, para o sucesso, né, se a gente pensar em termos de 3 ações, 3 pilares, é em relação, assim, o que você vai oferecer na consultoria. Então, você já tem clareza do teu papel.
ok? Não, eu sei o que é ser consultora, como que eu devo desempenhar essa atividade, enfim. Então, você precisa ter clareza assim, tá, mas o que você vai oferecer para a empresa? Porque, veja, se você trabalha em clínica e está querendo migrar para a consultoria, é totalmente viável. Eu acho que até é bem sábio, né? Porque no momento as empresas estão absorvendo cada vez mais consultoria em saúde mental, mas eu não estou falando de psicoterapia, eu não estou falando de plantão psicológico. Essas atividades são importantes, são super importantes, mas eu não estou falando nem de psicoterapia em grupo. Eu estou falando de consultoria em saúde mental e trabalho, na perspectiva da psicologia do trabalho, embasado, de repente, que é o que eu utilizo, a psicodinâmica do trabalho. É uma outra abordagem. E aí, se você não tiver clareza, você corre o risco de falar, eu sou consultora organizacional. Você vai para a empresa oferecer o quê? Psicoterapia. Psicoterapia da clínica. Ah, Ana Silva, mas qual o problema que tem de oferecer psicoterapia para a empresa? Não tem problema nenhum. Só que daí eu entendo que você não é consultora. Eu estou entendendo que você é psicóloga clínica oferecendo uma prestação de serviço como psicóloga clínica. Você vai fazer atendimentos individuais. Você não vai trabalhar no contexto da organização, você não vai trabalhar com a organização do trabalho, você não vai trabalhar com as 3 dimensões da organização, do contexto, né, do trabalho. Entende? Com isso, de novo, eu não estou desqualificando e não é isso. Eu só acho que é importante você ter clareza para você não se queimar profissionalmente. Porque quando... É aquilo que eu costumo dizer, né? A empresa não tem obrigação, né, as pessoas que estão na empresa, elas não têm obrigação de saber, tecnicamente, o nome das coisas, a metodologia, qual que é a diferença de um workshop para uma roda de conversa, para uma oficina, para uma palestra. A empresa não tem essa obrigação. Mas nós, profissionais, temos a obrigação de saber o que é o quê, quais são as diferenças. Porque quem vai se queimar somos nós, né? Porque se eu sou consultora, né? Então, consultora, meu papel é de aconselhar. Eles buscam em mim uma referência técnica, uma referência de autoridade, né? Autoridade numa determinada área. E aí eu ainda não sei aquilo que eu estou fazendo, não tenho clareza daquilo que eu vou oferecer, me queimei no mercado. Então, às vezes parece que é uma coisa simples, banal, imagina, tanto rigorismo, não. As empresas, elas têm um outro crivo de avaliação. Elas têm um outro crivo de avaliação dos profissionais, dos prestadores de serviço, dos fornecedores, né? Então, é importante isso. Então, o que você vai oferecer? Ah, você é psicóloga clínica e está migrando para consultoria, vai levar em paralelo. Ótimo, super legal. Acho que vai ser uma ótima oportunidade para você realmente expandir, né, o teu campo de atuação, de você aumentar os seus ganhos, super legal. Aproveitar as oportunidades, né? Na aula 1, eu mostrei tantas oportunidades, na aula 2 também, né? Na aula 3, na sexta-feira, eu vou mostrar mais oportunidades aí que você tem para trabalhar na consultoria, então, tem muitas. Mas aí você vai precisar ter essa clareza, assim, o que eu ofereço, então, como consultora, o que eu posso oferecer, o que eu me sinto à vontade para oferecer nesse primeiro momento. E aí uma sugestão, não precisa oferecer muita coisa, sabe? Não precisa, assim, fazer uma relação de 20 tipos de serviços, não.
vai aos poucos, se proteja também nesse teu início, sabe, de desenvolver esse papel, de se incluindo na consultoria. Eu entendo que é uma autoproteção, então seleciona 2, 3 atividades que você tem mais afinidade, que você acredita que vai ser possível para você desenvolver a curto prazo com segurança. Porque, claro, né, se você vai começar na consultoria, você já vai querer ter um retorno também financeiro, mesmo que não seja valores que são praticados por consultores que têm mais estrada, mais experiência, mas né, não é interessante só fazer trabalho voluntário. Eu digo só porque pode até ser que para você poder mostrar o seu trabalho para uma empresa ou outra, seja interessante, de repente, você desculpa, fazer uma degustação, né? Oferecer um trabalho para a empresa, enfim. Tomar uma aguinha, porque tá pesado essas últimas 3 semanas, tem bastante live, bastante aula, muita coisa por aí. Então tem que dar uma hidratada. Mas voltando, então você pode até oferecer né, uma cortesia para a empresa, de repente uma empresa estratégica que você conseguiu contato, conseguiu entrar na empresa, né, falar do teu serviço, e daí você fala, olha, eu posso fazer uma cortesia, uma palestra, alguma outra atividade. Legal, não tem problema nenhum, mas não dá para ficar só fazendo cortesia, né? Porque os boletos bancários não fazem cortesias com a gente, né? Pelo menos os meus não fazem, eu tenho que honrar ali os impostos, né, o meu contador que eu pago e outros compromissos que eu tenho. Então, a gente também precisa ter sabedoria nessa hora. Então, o que você vai oferecer? Começa com 2, 3 atividades, né, que você tenha mais afinidade, como eu já disse, e que você também percebe que está tendo uma demanda no mercado. Claro, né, tem que ser estratégica. Porque quando você trabalha na consultoria, com consultoria, você precisa ter essa visão de negócio. Ai, Ana Silvia, é muito complicado, visão de negócio, o que é isso? Calma, calma que não é nada tão complicado assim. Visão de negócio é você pensar assim, bom, o seu trabalho é um serviço, ou um produto, de repente você pode ter um produto, né, mas que seja um serviço. Tá. Esse serviço, ou você define o serviço e vai procurar as empresas que podem comprar o teu serviço, ou então você faz ao contrário, vê as empresas, o que as empresas estão precisando, e aí você desenvolve né, uma solução, um serviço, para poder atender essas empresas às necessidades delas. Também essa forma dá para você fazer. E aí pensar como negócio bom, eu vou oferecer isso, qual vai ser o preço, como que os concorrentes estão praticando o preço, eu ofereço isso nesse momento, mas a médio e longo prazo, esse tipo de serviço vai se sustentar? Será que eu vou ter que criar outros serviços? Né, ficar antenada com o mercado, o que o mercado está pedindo, como que as empresas estão se posicionando, quais são as dores que as empresas estão apresentando, enfim. Isso pode ser desenvolvido, né, mas você precisa ter clareza assim, o que eu vou oferecer? E também como você vai oferecer? Essa é uma terceira ação que é extremamente importante você ter clareza assim. Como que eu vou oferecer o meu serviço? Aí que entra a importância do método. O método, ele vai te dar o passo a passo. Olha, você vai fazer, é palestra? Então, palestra você começa lá na elaboração da proposta. Né? A palestra, então, você elabora uma proposta dessa forma, você apresenta para a empresa dessa forma, o contrato de trabalho de uma palestra é assim, e depois, para você desenvolver a palestra, você desenvolve dessa forma.
Ah, é uma palestra com interação ou sem interação? Ah, é uma palestra que vai ser gravada ou não vai ser gravada? Se vai ser gravada, ela vai ser online ou vai ser presencial, né? Porque pode ser presencial e ser gravada. E aí, se é gravada, tem mais um detalhezinho ali, né? Em termos de negócio. Você tem direitos autorais. E aí, como que você vai fazer esse contrato de direitos autorais para uma palestra que a empresa quer que seja gravada? Isso já aconteceu comigo. O ano passado, retrasado também, principalmente durante a pandemia, os 2 anos, esse ano também. E aí eu deixo claro, olha, então, se é gravado, o preço é X mais Y. E o tempo de vocês poderem deixar disponível, né, essa palestra online vai ser tanto, né? Se quiser deixar ad infinitum, que é um termo que é usado, né? Então vai ser X mais 2, por exemplo, que daí a empresa pode usar o tempo que ela quiser. O direito autoral é teu porque ele é intransferível, né, na lei brasileira. Mas você cobra por isso. Está vendo como tem detalhezinhos? Você está vendo como o método te ajuda, inclusive nesses detalhes? Até na precificação, a definir preço. Como que você define o preço de uma palestra ou de um diagnóstico? Como você define o preço de um trabalho? E se é um volume grande de trabalho? Né? Às vezes a empresa até tenta jogar assim. Teve uma pessoa que me procurou, ela falou assim, faz uma proposta tal, de uma palestra tal, para o Setembro Amarelo, mas pensa que daí a gente pode ser que a gente contrate mais, né, além dessa tal. Eu entendi o que ela estava querendo, ela estava querendo que eu colocasse um preço bem baixinho, com a ilusão que teria um monte de palestras no futuro, né? Mas era uma empresa pequena, assim, não estou desqualificando, mas né, a gente vai pegando manhas, né, de algumas coisas. E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro eu apresento essa proposta para essa palestra, você avalia, depois, se você tiver interesse em outras, aí a gente negocia essas outras. Isso você precisa saber fazer na hora da negociação, porque senão vem com esse papo de, olha, faz aí um preço que depois vai ter mais. E se não tem mais? Às vezes é só uma estratégia para você pôr o preço lá embaixo, com a expectativa que vai ter 10, 20, 30 palestras a mais, e não. Então, assim, tem essas coisas também. Daí o método te ajuda em relação à precificação também, como que você vai definir o teu preço de trabalho, né, de diferentes serviços. E o método ele vai te ajudar também nas intervenções. Como que você vai fazer a intervenção? Como que você faz um diagnóstico organizacional? Como que você faz um diagnóstico organizacional com foco em saúde mental no trabalho? Como que você faz um diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano e organizacional? Ok, você tem a teoria, né? Pode ser que você fale, não, mas isso em livro tem. Tem, mas isso aqui na prática a teoria é bem outra. Né? Que é ali que você é testada na tua competência, porque a competência não é teórica. Né? A competência ela tem 3 dimensões, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o conhecimento é uma das dimensões da competência. Quando você vai para a ação, para a prática, então, o saber fazer e a atitude que você vai ter durante esse saber fazer, ele é decisivo para apresentar a tua competência. E aí você precisa ter um método que te ajude nesse sentido também. Entre outros serviços, né, que você venha a desenvolver, elaborar um programa de desenvolvimento, por exemplo. E aí a empresa fala assim, olha, eu quero que você trabalhe conflitos, né, porque as pessoas estão com muito atrito, muita discussão, tarará, tá. Então daí você monta um programa de desenvolvimento para um determinado departamento, por exemplo, e já coloca lá no primeiro dia, o primeiro tema, gestão de conflitos. Sinto te dizer, mas você já perdeu o grupo, já comprometeu o teu trabalho.
Porque você não deve começar por gestão de conflitos, você deve começar primeiro por criar um vínculo de confiança entre as pessoas. Porque você sabe melhor do que eu, temas delicados exigem que se tenha um vínculo que sustente essa discussão desse tema delicado. Senão pode comprometer a relação e até romper. E quem vai te ajudar nesse sentido? O método. Montar um programa de desenvolvimento, de treinamento, né? Quais os conteúdos, em que momento, como que você organiza. Então, isso também é importante. Bom, então, quais são essas 3 ações, né, que eu escolhi hoje? Claro que tem muitas outras, né? Mas, assim, nesse tempo que eu já estou até extrapolando um pouquinho o tempo, já tenho que encerrar aqui. Então, vamos lá. Sabe, ter clareza do teu papel, o que é ser consultora. Segunda ação, né? O que você vai oferecer para o mercado? Então, ter clareza de que consultoria não é atividade de psicologia clínica. E terceiro, como você vai oferecer para o mercado? Né? Como? De que forma você vai fazer as intervenções? Né? Qual é o método que vai te ajudar a oferecer? Para a gente encerrar, eu adoraria ficar conversando sobre esse tema, que é um tema que eu sou apaixonada, então eu ficaria aqui com você durante muito tempo. Mas não é possível. Então, se você quer ter mais informações sobre consultoria, se você quer que eu te ajude a você faturar 15 mil por mês, dando consultoria para empresas, tanto em desenvolvimento humano e organizacional, quanto em saúde mental e trabalho, assiste a Jornada da Psicóloga Consultora. É um evento 100% online, gratuito,